Olá, está começando o podcast E Agora? Um podcast desenvolvido para falar sobre profissões, cargos, área de atuação e a importância de cada uma delas para a sociedade. Episódios com entrevistados diferentes. Agora se acomoda aí que o nosso podcast está começando. O filho da vizinha passou em medicina? O teu primo vai fazer vestibular para engenharia? E você, já decidiu o que vai fazer da vida? Tá cansado de ouvir a famosa frase, vai fazer o que da vida? Calma, que a gente tá aqui para te ajudar. Mas e agora? E então, vale a pena ser jornalista? Olá, eu sou Emily Cardoso. Eu sou Ana Matos. E eu sou a Lilian Horst e a nossa conversa é sobre a profissão jornalismo. O que é ser um jornalista? Qual o futuro do jornalismo? Jornalista só trabalha para jornal e TV? Onde cursar? O tema de hoje é a área que a gente cursa, né, meninas? E fica um pouco mais fácil pra gente falar sobre esse assunto. Ok, mas onde eu posso cursar jornalismo, Emily? O curso está disponível em diversas universidades em todo o Brasil. Uma delas é a Unicentro, localizada aqui em Guarapuava. Ele tem duração de 4 anos. Os interessados podem concorrer pelo vestibular, que disponibiliza 9 vagas. Ou pelo PAC, né? O PAC é uma prova que você deve realizar todos os anos, desde o primeiro até o terceiro ano do ensino médio. E ele disponibiliza 3 vagas para jornalismo. E ainda tem como entrar para o curso fazendo o Enem e se inscrevendo no SISU, que disponibiliza 13 vagas. Então, no total, são 25 vagas disponíveis todos os anos. Tá, mas para você ter interesse em jornalismo, vamos entender o que é ser um jornalista. O jornalista não para, e quem gosta de viajar, conhecer novas pessoas, culturas e lugares, se dá muito bem nessa profissão. Porque a gente tá sempre na rua, tudo vira motivo pra pauta, é uma profissão que, diferente das outras, não tem uma rotina repetitiva. Sempre tem algo novo e diferente a ser feito. Para entender mais sobre o assunto, nós conversamos com o jornalista e repórter da RPC, Bruno Fávaro. Vem com a gente ver o que ele nos contou. Bruno, conta pra gente o que é ser jornalista. Jornalista é ser um cidadão interessado no que existe ao nosso redor, aquilo que é visto, aquilo que não é visto, e uma pessoa disposta a ouvir. Se porventura um jornalista não gosta de ouvir, a gente tem um grave problema aí de desvio na profissão, porque ele precisa ouvir para depois reportar, para depois contar, para depois trazer as informações. Mas, acima de tudo, ser jornalista é algo que eu repito inúmeras vezes, é gostar de gente, de histórias humanas. Se um jornalista não gosta de gente, se ele não tem prazer em ouvir histórias humanas, eu lamento informar a esse cidadão, mas ele não é jornalista. E vale a pena ser jornalista? Vale, eu recomendo, eu gosto da minha profissão, mas acho que vale ser aquilo que a pessoa quer ser. Eu acho que o que vale a pena ser jornalista é quando você consegue transformar a vida de uma pessoa por uma reportagem que você fez. Né? Você consegue mostrar para o cidadão um problema, você consegue chamar a atenção do poder público para arrumar uma rua, você consegue chamar a atenção do poder público para que aumente o tratamento de pessoas com doenças raras. Isso é valer a pena no jornalismo, ter essa função social, porque nós, antes mesmo de sermos jornalistas, nós somos comunicadores e somos da comunicação social, ou seja, prestamos um serviço para a sociedade, e um serviço importantíssimo, que se revela cada vez mais importante, se revelou absolutamente importante durante a pandemia, quando nós tivemos a obrigação de informar para o cidadão, de ir para a rua e informar o cidadão do que estava acontecendo. E mais do que isso, hoje, desmentindo, tentando trazer, acima de tudo, a verdade, já que a gente vive hoje mergulhado num mar de fake news, né, que permeia todos os setores da sociedade. Então, acho que quando a gente fala em valer a pena, eu acho que é muito no sentido de que vale a pena quando você consegue, com o teu trabalho, transformar a vida de uma pessoa, de um grupo da sociedade,
de uma cidade inteira ou talvez de um país. Quais áreas você já atuou? Eu trabalhei em rádio já, trabalhei no impresso, que eu adorei. O impresso foi, assim, um momento que eu tava na faculdade ainda. E foi muito legal, porque foi ali que eu me descobri jornalista. Depois, eu trabalhei também em assessoria de imprensa, que não é uma coisa que eu gostei, eu tive muita dificuldade. E aí vim pro jornalismo de TV, que é o que, obviamente, é o que eu mais gosto, porque é o que eu faço. Como é trabalhar com o telejornalismo? Gente, televisão, vamos falar de texto. Televisão, você tem que escrever de uma maneira absolutamente clara. Sem narrar a imagem, porque a imagem, ela tá contribuindo para a tua história, mas você tem que ser claro, tem que ser óbvio. E a televisão é muito legal, porque ela te dá, você envolve vários sentidos. A audição, o efeito sonoro, o visual, e isso te leva a sentimentos. Então você consegue retratar sentimentos com muita facilidade. Esses recursos conseguem fazer com que a sua mensagem chegue. Agora, você para fazer televisão, você tem que ter sentimentos, porque a tua história ali, ela não pode ser só uma história, um serviço ou algo que passe de uma maneira banal. Não, tem que ter sentimento, tem que ter história humana, tem que ouvir pessoas. Então, televisão basicamente é você saber utilizar esses dois sentidos, né? A visão e a audição. Você conseguindo isso, você consegue fazer a pessoa até sentir o cheiro, se quiser. Conta pra gente, como é a rotina? Bom, vamos lá, jornalista de TV, né? No meu caso, eu trabalho à tarde, então eu entro 1h30 da tarde. Quando eu chego à tarde, eu já tenho ali uma produção que uma produtora deixou pronta para eu poder sair e tocar, ou então eu mesmo produzo. Muitas pautas minhas, eu mesmo faço a produção, eu marco, não sei o que, papapi, papapó, e vou pra rua gravar. Eu acho que eu não respondia direito, eu acho que assim... Falta também deixar claro que depois que eu gravei tudo isso, tem colegas incríveis que vão receber isso, eu vou chegar na TV, eu vou ouvir todo aquele material, eu vou transformar aquilo num roteiro, vou passar para minha editora e aí assim, elas dão ali uma formatação para coisa, a gente discute aquele texto, eu narro off, elas editam e logo depois está no ar no Boa Noite Paraná, ou então vai lá, fica esperandinho até o dia de entrar. Qual é o momento mais marcante para você no jornalismo? Poxa vida, por exemplo, vou contar uma situação. Eu fui fazer uma reportagem para o Bem-Estar, uma série chamada Invisíveis, sobre albinismo. Nós viajamos, contamos para o Brasil inteiro aquela história. Pois bem, uma família do Espírito Santo assistiu a matéria, o pai é negro, a mãe é branca, e eles viram a reportagem e eles tinham um filho absolutamente branco. O pai, por muitos momentos, pensou em separar da mãe, pensando que a criança era fruto de uma traição. Aquela família estava desestabilizada. Aquela série conseguiu eles olharem para a criança deles e falar: nosso filho é albino. A gente levou essa família para São Paulo, no Hospital de Clínicas, onde tem um programa chamado Pro Albino. Os médicos fizeram a avaliação da criança, de fato, a criança era albina. É um exemplo. São tantas coisas que a gente faz e que consegue transformar a vida das pessoas e que as pessoas conseguem olhar e dizer: isso me tocou, isso faz parte de mim. Eu acho que eu volto a dizer que eu estava dizendo um pouco mais cedo. A gente tem que ter esse papel social, papel de transformação. Se a gente não tiver esse papel de transformação, a gente está na função errada. A pandemia fez com que acontecesse muitas mudanças, né? E isso aconteceu no jornalismo também. Quais mudanças você pode perceber mais? A gente conseguiu introduzir para a televisão isso daqui, né? Esse ambiente virtual. E isso me dá liberdade hoje de falar com profissionais, com pesquisadores do país inteiro ou de fora do país. Então, assim, isso nos dá uma certa liberdade. Eu acho que isso é maravilhoso. Entendeu? Podendo estar presencialmente, olho no olho, sempre, maravilhoso, show de bola. Se dá para falar à distância, maravilhoso também. Olha que legal, a gente tem a possibilidade de ter várias pessoas agora. O teu caderno de fontes agora aumentou. E por fim, o que você diria sobre o jornalismo para quem está nos ouvindo? Bom, eu digo para essa pessoa que se ela está interessada em conhecer o mundo de um jeito diferente, que é o que a gente faz, uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro, uma hora você tá falando de um assunto muito sério, outra hora você tá falando de um cachorrinho fofinho. Você, se tá interessado em conhecer o mundo de seus vários aspectos,
Essa é uma belíssima profissão. Mas não se esqueça que é uma profissão também que existe uma missão que deve ser respeitada, que é informar com a verdade. E além disso, dar voz para aqueles que não têm voz. Então quer vir, vem, gente. Acho muito importante a gente pensar sobre a questão de responsabilidade e ética que o Bruno falou pra gente, porque jornalismo de qualidade é isso mesmo. Além disso, é uma profissão que você pode trabalhar em diversas áreas e todas elas exigem a mesma coisa, que é a ética. Para falar sobre as áreas do jornalismo, a professora e jornalista Renata Calef compartilhou suas experiências com a gente. Então, Renata, conta pra gente o que é profissão de jornalismo. A profissão, ela é ampla e, ao mesmo tempo, ela é especializada. Eu gosto de falar isso, né? A gente tem várias possibilidades de atuação, vários campos de atuação e, ao mesmo tempo, o profissional que sai jornalista de uma graduação, ele pode atuar em qualquer uma delas. Vai dos interesses individuais dele, né, do que ele tem habilidade, mas, ao mesmo tempo, ele pode fazer tudo. Então, por exemplo, um assessor de comunicação, ele pode fazer conteúdos de televisão, de rádio, de marketing, tudo dentro da mesma especialidade. Mas a gente também tem o jornalista de TV, que faz texto, né, que faz texto de TV, tem o jornalista de rádio, a gente tem o profissional do marketing, de comunicação e marketing, a gente tem a possibilidade de atuação dentro da docência, então ela é uma profissão muito ampla e que em alguns casos exige a especialização para essas áreas. E o que faz um jornalista? Jornalista, eu gosto de falar que ele pega um fato social, ele pega alguma coisa que aconteceu na sociedade e ele apura, checa aquelas informações e divulga para as pessoas numa linguagem mais fácil e simples, colocando todas as informações que a pessoa precisa receber ali, como se a gente montasse um prato, né? A gente coloca todas as informações que a pessoa precisa, coloca toda a comida que ela precisa no dia dela e serve esse prato para a pessoa. Mas mais do que isso, a gente coloca também luz aos problemas sociais, como se a gente pegasse um holofote e colocasse luz na pobreza, na fome, nos problemas políticos que a gente enfrenta, então a gente coloca luz nesses problemas. Além disso, a gente fiscaliza muito da política nacional hoje, então se acontece algum caso de corrupção, geralmente é o jornalismo que mostra, né, o jornalismo que divulga, então ela é uma profissão essencial hoje para a democracia. Para a democracia existir, a gente tem como pré-requisito o jornalismo, então ele é muito, muito, muito importante na nossa sociedade. Qual é a realidade do jornalista, o dia a dia dele? Depende de qual especialidade ele se encaixa, né? Eu vou falar de um assessor de comunicação, que foi uma das minhas últimas, é uma rotina nova todo dia, eu acho que isso é característica similar para todo jornalista, tá? É uma coisa nova, a gente descobre coisa nova todo dia, é um constante aprendizado. Eu costumo falar que jornalista, ele vive estudando, porque a gente precisa saber coisas novas para contar para as pessoas essas coisas novas que estão acontecendo. É uma profissão muito dinâmica, a gente tem fontes novas todo dia, então a gente conhece pessoas novas todos os dias, a gente aprende conteúdos todos os dias, mas é uma rotina ao mesmo tempo desgastante, assim, não é fácil ser jornalista, porque a gente tem que condensar tudo, a gente tem que ouvir todo mundo e às vezes aquela questão que as pessoas estão na dúvida, a gente também fica em dúvida, né, em como noticiar, o que noticiar aquilo. Mas é uma profissão, eu acho que como característica principal é o dinamismo e o constante aprendizado. Acho que geral, né, para todo jornalista, seja assessor de comunicação, seja de TV, seja de rádio, acho que são características de qualquer jornalista, isso, é a dinamicidade do dia a dia, a atualização constante, né, e o aprendizado corriqueiro. E qual seria o seu objetivo como jornalista? Acho que quando eu saí da graduação eu tinha um objetivo mais utópico, que era resolver os problemas do mundo. A gente sempre acha que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. E hoje eu sou mais pé no chão, mas eu gosto muito de fazer jornalismo pensando que se eu mudar a vida de uma pessoa, eu cumpri meu papel. Então eu gosto de pensar que a cada conteúdo que eu produzo, a cada matéria que eu faço, a cada notícia que eu apuro e mando para as pessoas, se eu transformar a vida de uma pessoa, eu cumpri meu papel social. Então, eu tô devolvendo para a sociedade. Eu gosto dessa ideia de que eu vou devolver para a sociedade o que a sociedade investe em mim. Porque a sociedade investe em mim, mesmo que eu trabalhe em empresas privadas, a sociedade investe em mim ao dedicar o seu tempo na leitura do conteúdo que eu faço, né? No consumo do conteúdo que eu faço. E aí eu gosto de pensar isso, em devolver essa informação de algum jeito para as pessoas. Eu quero devolver isso para a sociedade. Então eu faço com todo amor e carinho os conteúdos que eu produzo, pensando nessas pessoas. Que se eu conseguir mudar, transformar a vida delas,
em qualquer ponto que seja, se eu conseguir mostrar para ela que ela tem direito à luz social, um curso gratuito, que ela pode se especializar numa área, que se ela beber mais água, ela vai ter menos chance de desenvolver um problema renal. Se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa, eu tô feliz. Eu acho que hoje meu objetivo é esse, é transformar vidas, nem que seja de pouquinho em pouquinho, de grão em grão mesmo. Agora você já sabe melhor o que é ser jornalista e a gente volta para nossa questão inicial. Vale a pena ser jornalista? Eu acho que depois dessa conversa, a gente consegue ter noção da importância do jornalista. O nosso episódio fica por aqui, mas você pode acompanhar nossos outros episódios disponíveis aqui também. Até a próxima! Esse podcast foi produzido pelas alunas Emily Cardoso, Ana Matos e Lilian Horst, da disciplina de Rádio Jornal Laboratório da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para o projeto Podcast nas Escolas, com apoio técnico de Ingrid Stingelin e coordenação do professor Edgar Melesch.